Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais essa oportunidade de aprender à luz da doutrina espírita. E hoje, em especial, um assunto também que é querido por todos, que é um pouco da vida do nosso ilustre irmão, amado, saudoso Francisco Cândido Xavier. Antes de apresentar o palestrante, vamos pedir a todos que serenemos nossas mentes, nossos corações, para que possamos sintonizar com o alto, com Deus, com os bons espíritos que nos assistem, mais essa oportunidade, dizendo assim: Senhor Deus, Pai de todos os nossos dias, de todas as nossas horas, aqui nos encontramos, Senhor, para em mais essa oportunidade aprender um pouco mais acerca da doutrina dos Espíritos. A nossa eterna gratidão por tudo que recebemos a todos os instantes de mais uma existência. Pedimos, Senhor, humildemente, que a Tua paz, que a Tua misericórdia infinita possa nos alimentar em mais essa oportunidade, abençoando a todos que aqui estão, encarnados, desencarnados, para que possamos aurir o máximo possível as luzes que aqui vamos encontrar. Que o Senhor possa estar sempre conosco, a todos os instantes, a todos os momentos. Que assim seja. Bem, é com imensa satisfação que hoje recebemos pela primeira vez aqui na casa e em Matão, nosso querido amigo do Movimento Espírita, Carlos Alberto Braga Costa. Ele é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Iniciou no Movimento Espírita através da frequência no Grupo Espírita Irmã Sheila, que também é uma amiga do Caibai Chuta, trabalham juntos na espiritualidade. Com um grupo de amigos, fundou em 2008 a FEAC Minas, Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Tem uma parceria com a Rede Amigo Espírita, onde realiza um trabalho pioneiro em transmissões de palestras públicas e estudos pela web. Hoje vem aqui pela primeira vez lançar o livro Chico, Diálogos e Recordações. Tudo que nos traga algo sobre a missionária vida do Chico Xavier, para nós são luzes, porque a vida do Chico é assim, emana conhecimento. Então, seja bem-vindo, que Deus o abençoe, proteja. Está aqui. Caríssimas senhoras, senhores, queridos irmãos, amigos, amigas, boa noite para todos. É com imensa satisfação que nós estamos pela primeira vez na cidade de Matão, na casa abençoada, aonde operou um grande apóstolo do Senhor, que é o nosso inesquecível patrono Caibai Chuta. E junto de vocês, que já posso, se me permitem, considerá-los como amigos. Tamanha a fraternidade, o carinho, a eficiência, a solidariedade com que vocês estão nos acolhendo. Já me sinto em casa. E mineiro não pode se sentir muito em casa. Então nós viemos aqui nesse momento muito especial, e eu gostaria de agradecer à presidência, a toda a diretoria, ao nosso companheiro Aparecido, que tem sido para nós um benfeitor. Eu gostaria de me curvar diante da sua nobreza, do seu carinho, representando com tanta dignidade toda a diretoria da casa. Se o senhor me permite, eu vou começar a chamar o senhor de papai. Pode? Tamanha a nobreza. Muito obrigado, Luiz, a sua esposa, por tudo, viu, gente? Por tudo, de verdade. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de
trazer uma reflexão de um filósofo espiritualista que diz assim: um livro diz tudo sem o querer, especialmente o que não se quer dizer, pela preocupação de o calar. A miragem que vibra nos olhos do escritor transfere-se para as suas páginas. Quem sonhou glórias, escreverá glórias. Quem egoísmo, egoísmo. Quem avidez, avidez. Mas também aquele que tudo lutou e sofreu pela elevação do espírito, diga o que disser, só falará sobre elevação do espírito. É como uma música de fundo, uma cor predominante, uma psicologia dominante, que não se quer, não se improvisa, não se inventa. O livro. E agora me chega à memória um texto psicografado pela nossa alma querida Chico, intitulado Teu Livro. Quando o Emmanuel, o nosso polígrafo admirável, o nosso apóstolo que deu os primeiros passos da evangelização desse país, quando ainda colônia, quando se aportou aqui em 1549 nas naus de Tomé de Souza, nos referimos ao apóstolo Nóbrega, junto com Anchieta, nos abriu um território sagrado, que inclusive nos ofereceu o primeiro livro escrito nesse país, Diálogo e Conversão dos Gentios. Emmanuel diz assim, que a existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia, uma página. Cada hora, um momento de afirmação. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de ação. As boas obras são frases de luzes que endereças à humanidade inteira. Hoje, dia 7/7/2017. Há 10 anos passados, nós vivemos um momento parecido. Quando, no dia 24/6/2006, para quem gosta dos números, 2 e 4 é 6, 24/6/2006, nós tivemos a honra, a oportunidade de lançar Chico, Diálogos e Recordações, pela primeira vez na sede da União Espírita Mineira, com a presença marcante de ilustres companheiros, como o presidente Honório Onofre de Abreu. E a minha condição de um insignificante aprendiz, eu tive a grata oportunidade de me sentar ao lado de Arnaldo Rocha, para oferecer para o movimento espírita esta obra, que é uma obra de memórias. E parece que nós até combinamos com a diretoria para que esse dia 7/7 fosse escolhido. E eu gostaria de, antes de mais nada, também contar uma história. Que o dia que o Clarim falou que iria publicar o livro, foi em outubro do ano passado. Outubro do ano passado, eu contei para o senhor Aparecido na época, estava completando 60 anos, porque em outubro de 1946,
um viúvo vivendo uma depressão profunda, porque tinha um mês que houvera perdido a esposa, que tinha o nome de batismo Irma de Castro, pós-casamento Irma de Castro Rocha. Ela tinha desencarnado e esse viúvo estava profundamente entristecido, subindo, porque Minas sobe avenida, toma ônibus, pega trem, coisa de mineiro. Ele subia a avenida e tromba com um companheiro, desconhecido a princípio. Depois ele identifica a figura de Francisco Cândido Xavier. Completava naquele momento um mês da desencarnação. E naquele dia era o aniversário da esposa que tinha desencarnado, Irma de Castro Rocha. Ele quase derruba o homem com pasta, com chapéu. E como eu contava há pouco tempo, ele sem graça identifica Chico Xavier. E identificando aquele que começava a se tornar famoso, conhecido, esse homem se volta para ele e diz: não se preocupe, fique tranquilo, Naldinho. Naldinho era como a esposa o tratava. E havia dentre tantos apelidos um especial, Mei Mei, que significa uma noiva bem amada. Ele a chamava de Mei Mei. E ela retribuía dizendo: meu noivo bem amado, meu Mei Mei. E aquele companheiro que não conhecia-os a princípio, começa a dizer: meu Mei Mei, meu sozinho, meu príncipe, apelidos da intimidade do casal. Aquele homem, Chico Xavier, completa dizendo: a sua Mei Mei, a nossa princesinha do céu. Era o último apelido que Arnaldo tinha colocado na sua esposa. Ninguém sabia que homem era aquele. A nossa princesinha está aqui, dizendo para você não chorar tanto, olhando para o retrato que você não tira da carteira. Só ele sabia do retrato, porque o retrato era uma forma que ele escolhera para não esquecer dela, para estar o tempo todo olhando e sentindo a dor da perda. Ela, então, por isso, ficou conhecida como esse espírito magnânimo, bondoso, de nome Mei Mei. Chico, diálogos e recordações são memórias deste homem, que eu venho aqui reverenciá-lo como procurei reverenciar o Senhor Aparecido, porque eu sou órfão e adoro adotar pais. E Arnaldo Rocha se transformou num grande pai que eu tive nessa existência, porque ele me colocou no colo e disse assim: você para de ser idólatra, você está cheirando sacristia, para de falar do Chico Xavier como que você está falando. Eu vou te apresentar um Chico que poucos conhecem. Eu vou te apresentar um homem digno. Eu vou te apresentar uma alma extraordinária que me mostrou como se comportar como o Evangelho. Mas também eu vou te dizer que esta alma é uma alma que está caminhando como todos nós. Porque ele me ensinou que ele tinha depressão, que ele tinha os seus momentos de ira, que ele era uma pessoa comum como todos nós. Agora uma coisa, eu não abro mão de dizer por onde eu perpassei em 60 anos de espiritismo. Jamais encontrei uma alma que se dedicou tanto para o crescimento e que o tempo todo tentou me mostrar que eu poderia fazer o mesmo. Que todas as milhares de pessoas que este homem atendeu, ele procurou o tempo todo dizer: confie em Jesus, brilhe a vossa luz, sigai Jesus, porque Jesus é que é um mestre.
Não foi o único título, a única condição que Jesus avocou para ele? Conforme a descrição do capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 13. Vós me chamais mestre, e dizeis bem, porque eu o sou. Ele chama, ele avoca para ele a condição de mestre. E um detalhe que nos fazia lembrar Onofre de Abreu: mestre e senhor, porque tem muitos mestres que não são senhores. O mestre que tem autoridade, porque vivencia, há coerência o tempo todo entre o que pensa, o que sente e como age. Foi isto que Chico Xavier me mostrou durante todo o período que eu estive com ele. E foi isto que o Chico aprendeu com aquele que ele nunca abriu mão de dizer que era o seu guia, o seu orientador, Emmanuel. Porque toda a obra, toda a embaixada que foi instaurada na terra, naqueles tempos em Minas Gerais, que hoje se multiplica pelo mundo afora, são embaixadas que representam um mundo regenerado. O Centro Espírita apresenta para nós um portal em que é possível a gente sentir um mundo qualificado, tendo como base o amor, o respeito, a dignidade, e todo o projeto fundamentado na mais legítima simplicidade. Foi Arnaldo Rocha que nos mostrou. E o Arnaldo Rocha nos apresentou uma responsabilidade que sobrepesa nos nossos ombros. Sair pelo mundo para dizer um pouco mais sobre a importância de mergulharmos no estudo do comportamento humano, tendo Chico um dos grandes exemplos, mas não como o exemplo único, porque não podemos caminhar na contramão de um movimento espírita apregoado por Allan Kardec com tanta dignidade que se pauta no calar a persona. João Batista ensina lá atrás, nos tempos de Jesus, quando ele reverencia o noivo: eu não sou digno de desatar as alparcas do Senhor. Jesus é o noivo. Jesus é aquele que veio casar com a humanidade. Foi ele que veio nos auxiliar para promovermos uma geração do bem. E esta geração de um mundo novo não pode se arrimar em personas, em um movimento espírita idólatra, de mitos, aonde se transfere a essência doutrinária que nos aproxima, transfere para pessoas que são falíveis, que são intérpretes de espiritismo, mas ainda intérpretes cheios de falha, porque é da natureza humana. Chico Xavier, amigos, que o Arnaldo Rocha veio nos contar, veio nos apresentar, nasceu de uma família de escravos. Vocês sabiam disso? A mãe de Chico Xavier, Maria de São João de Deus, desencarnada em 1915, deixando aquele garotinho órfão, era filha de Francelina Gomes, escrava, nascida nas terras de Santa Luzia. Vocês sabiam que o nome da mãe de Chico Xavier, o nome dela, da avó, Francelina Gomes. O nome da filha, Maria de São João de Deus. Não tinha o sobrenome da mãe escrava. Por quê? Porque o parto foi difícil. A filha nasceu num hospital, porque esta escrava, ela era diferenciada na senzala. E alguns chegam a afirmar que o pai da criança era o senhorzinho. A gravidez difícil, ela foi levada para o hospital porque tinha o risco dela desencarnar.
no caminho, sentindo as dores, o desespero, esta senhora Francelina Gomes faz uma prece para Maria Santíssima, para que ela fosse protegida e não perdesse a criança. E se isso acontecesse, se fosse homem, o nome seria do hospital que estava acolhendo ela. Mas se fosse mulher, ia ter o nome da Santíssima. O hospital de Santa Luzia tem o patrono São João de Deus. Eis o porquê a mãe de Chico recebeu o nome reverenciando a Maria Santíssima e ao patrono do hospital, Maria de São João de Deus. Chico nasceu de uma escrava. Eu pergunto a vocês que são estudiosos das letras cristãs, que aprofundam no estudo das obras de Emmanuel, vocês se recordam que o senador Públio Lentulus Cornélios reencarna por 2 vezes como escravo? Nós vamos encontrar esses depoimentos no romance 50 anos depois, no romance Ave Cristo. E aquele espírito que fazia parte do contexto compromissado uns com os outros, Emmanuel e Chico Xavier, nessa última encarnação, recebe a oportunidade de vir para cumprir uma grande missão, mas que iria depender dele, esta missão se engrandecer ou não. E para tal, Dr. Bezerra de Menezes nos alerta que todo projeto divino, para dar certo, ele precisa de se iniciar no símbolo da manjedoura, da simplicidade, que represente o despojamento, o abrir mão das coisas do mundo. E foi lá naquele rincão, distante, 30 e poucos quilômetros de Belo Horizonte, que Francisco Cândido Xavier, ou Francisco de Paula Cândido, para ser fiel ao batismo, reencarna, filho de uma ex-escrava. Conto mais, a mãe, quando convidada para o namoro, e na época eu brinco muito que o pessoal namorava, antes de namorar flertavam. Sabe como é que eles flertavam antigamente? Ficavam as mulheres andando na praça e os homens em sentido contrário. Aí de vez em quando um piscava para o outro. Era um romantismo só. Para pegar na mão era uma luta. E aí quando eles flertavam, seu João Cândido se apaixonou. Seu João Cândido enfrentou dificuldades para casar com Maria de São João de Deus. Sabe por quê? Porque ela era negra. Lembremos que isso foi no final do século XIX. A República ainda não tinha sido instaurada praticamente. E graças a Deus o Brasil não é mais um país de preconceitos raciais, não é verdade? Só que aqui nós estamos falando do período complexo da escravidão. Foi ali que Chico nasceu. Foi ali que tudo começou. E o restante da história, eu tenho certeza que vocês conhecem com os detalhes. Foi essa alma que reencarna para então se projetar como se projetou. Mas sempre no silêncio, sempre no apogeu dos testemunhos, sem revelar as suas próprias dores. E eu inclusive gostaria de anunciar para os irmãos do Clarim, que em breve vou oferecer para vocês um novo capítulo dessa saga, aonde nós poderemos trazer para vocês a intimidade das dores do Chico em depoimentos que estão escritos em cartas. Este foi o Chico Xavier. O Chico que veio para nos dizer que nós precisamos de acreditar, porque nós podemos modificar a nossa vida, se nós seguirmos o Mestre Jesus. Que isso não é a tarefa de santos, ou de espíritos que reencarnam prontos. Somos todos partícipes de uma grande família espiritual. E isso é tão verdade, que eu peço licença ao presidente da casa, para pedir novamente a atenção de vocês. Porque aqui, nesta casa abençoada, nessa editora,
circulariza uma obra singela, mas que é um documento para quem tem olhos de ver. As cartas que vieram dos céus, Meimei, Arnaldo, tendo Chico Xavier a ponte luz. Estas cartas falam muito, e muitos acham que são apenas cartas de amor. E eu vou me referir apenas à primeira carta da ordem, publicada. Aliás, a segunda carta, me perdoe, que tem o título De Volta para o Passado. E nessa carta, quando Meimei volta para dizer de uma passagem daquele agrupamento, parte dele, se referindo a Arnaldo Rocha, a ela, Meimei, e a um personagem chamado Cecile, que por sinal inspirou o nome de minha filha. Eu fiz em homenagem, eu coloquei o nome de minha filha em homenagem, porque na época que a minha filha viria nascer, Meimei e Chico Xavier entraram no meu quarto e anunciaram que a minha esposa estava grávida. Alguns dias depois, sem que eu soubesse, minha esposa me apresenta o exame. E foi muito interessante, porque muito tempo depois, quando, na época do ultrassom para se identificar o sexo, entra Meimei e Chico Xavier lá em casa. Eu falei assim, meu Deus, qual que é a próxima? Aí disseram assim, é um presente para tocar o seu coração. Pense nas rosas. Oh, gente, eu só entendi quando o ultrassom chegou, que estavam me dizendo que era uma menina. Vai ser casca grossa, vai ser dinossauro na mediunidade como eu fui. E por isso nós colocamos o nome dela de Cecília, porque eu, naquele período, estava sendo um instrumento para escrever um dos capítulos do livro Chico Diálogos e Recordações. Um capítulo, meu Deus, Meimei, por que eu estou contando isso aqui? Mas vocês não ligam, de vez em quando eu converso com ela. Porque naquela época, Meimei quis que nós escrevêssemos no livro uma homenagem à segunda esposa de Arnaldo Rocha, Dona Neuza Toffoli Rocha, porque Arnaldo casou a segunda vez. E Meimei falou assim, nós precisamos reverenciar, porque a história é essa de ficar falando que eu e ele somos noivo. Ele está casado na terra e nós temos que respeitar, porque Neuzinha é de meu coração. Vou voltar. Naquela segunda mensagem, Meimei escreve um depoimento, dizendo para Arnaldo que o passado estava sendo reconstruído através dos testemunhos. Uma das outras cartas, Meimei anuncia o casamento de Arnaldo, o segundo casamento, quando ela fala assim, corações que nós temos débitos estão sendo envolvidos e aproximados para que nós possamos redirecionar o nosso destino. Mas nessa segunda carta, observem, a carta se encerra Meimei dizendo mais ou menos assim, Arnaldo, mande um abraço para Dorothy. Dorothy era da família de Carlos Cavalcante. E aí ela vai citando alguns dos personagens citados na carta. E por último, Meimei diz assim, e a Chico Xavier, nós devemos reverenciá-lo na condição de uma mãe espiritual de todos nós. Uma mãe que nos acolhe. Uma mãe que oportuniza para que o nosso amor vença aquele túmulo que até então era inviolável. E quem psicografou, aliás, para ser fiel, as cartas que foram publicadas nesse livro, elas não foram psicografadas. Arnaldo sentava à mesa junto com Chico. E o Chico não entrava em transe ostensivo da psicografia. Ele, Meimei, ditava e ele anotava nos caderninho pequenininho, bonitinho, que ficaram comigo muitos anos, com aquela letrinha toda arredondada, toda bordadinha, da nossa alma querida Chico Xavier. Por que Meimei, através do Chico, faz uma reverência ao próprio médium, dizendo para o Arnaldo que Chico estava sendo uma mãe
para o amor deles. O povo lê, o povo não vê. Arnaldo Rocha guardou essas informações, amigos, por mais de 50 anos. Até que em 2002, agora falando do nosso livro, eu encontrei com Arnaldo Rocha após a desencarnação de Chico Xavier, extremamente abalado, choroso. Uma das coisas que eu descobri na trajetória de Arnaldo, que o que abalava ele, Rocha, guerreiro reencarnado, que no livro ficou muito docinho, a pedido da Meimei, porque ele era muito mais incisivo. O que abalava Arnaldo era quando ele via os seus entes queridos passando por provas. Isso mexia profundamente com ele. A desencarnação de Chico Xavier diluiu muita parte daquela Rocha que eu conheci. Então me aproximei e disse para ele: não fique triste, você mais do que eu teve a oportunidade de ver os espíritos materializados. Foi você, Arnaldo Rocha, que dialogou com Emmanuel materializado. Vocês sabem disso? A gente vê os antigos contando histórias, citam nomes, mas o Emmanuel se materializou para um grupo que estava reunido, mas ele se direcionou a um homem que era o coordenador, Arnaldo Rocha. 2 metros de altura, como ele dizia. Lembra disso, Valdir? Quando levantou o braço, naquele desenho que todos conhecem, Arnaldo Rocha nos narrou que era um breu, literal, naquela sala. Quando ele levanta o braço, ele contou, parecia que era um holofote que você achava uma agulha no chão. E o que Emmanuel disse? Depois daquele festejo de materializações, Emmanuel afirmou: muito bem, meus amigos, valeu. Isso aqui está se transformando num jardim doméstico. Eu gostaria de pedir licença para vocês para definir que a partir de agora está proibido estas materializações, porque o compromisso do médium é materializar um livro que diz tudo sem o querer, um livro que ilumina, um livro que educa. E desde então, o Arnaldo me contou, ficamos muito frustrados, mas o senador manda, a gente tem que obedecer. Foi assim que naquele dia eu vendo o Arnaldo Rocha destruído por conta da morte de Chico, eu disse: Naldinho, eu já estava íntimo, porque Naldinho era da Meimei, né? Naldinho, vamos fazer alguma coisa em homenagem ao Chico? Aí, como eu contei para o Cássio, ele me corrigiu: espírita não presta homenagem. Nós podemos, um dia Emmanuel me corrigiu, nós podemos prestar um preito de gratidão à obra que nos visitou, mas ficar incensando personalidades é para aqueles que não conhecem doutrina espírita. Esse foi Arnaldo Rocha. E diga-se de passagem, nós podemos ter um respaldo para entender o que ele falou. O prefácio do livro Paulo e Estevão, vocês se recordam? Breves notícias. Quando o Emmanuel vai falar de Paulo, ele disse: homenagem é coisa mesquinha e humana. Nós estamos aqui para falar do agricultor humano, daquele que se transformou numa carta viva de evangelho, o campeão do evangelho. Mas o que ele nos lega é o que nos interessa, porque senão, novamente, nós invertemos o propósito da doutrina. Mas eu falei: então tá bom, vamos prestar um preito, mas vamos fazer alguma coisa? Aí Arnaldo Rocha disse, como ele falou para o irmão Geraldo, que foi convencido por Wallace Rodrigues Leal: tá bom,
Vamos fazer alguma coisa, mas sem muita viajação. Quer dizer, ele não estava dando nada por nada do que eu estava propondo. Mas, como eu me considero um grande e dos piores obsessores quando quero alguma informação, eu comecei a insistir. E aí ele foi, devagarzinho, contando histórias. Aí, Cássio, eu falei assim, pode gravar? O ideal é que você memorize, porque foi assim que Emmanuel me ensinou. Eu falei assim, meu Deus, ele teve um professor extraordinário, era o Emmanuel. Imagine só, o Emmanuel que conversava com Arnaldo, dizendo como que ele tinha que conduzir reunião mediúnica. E o Emmanuel dizia para ele, quando um espírito se manifestava trazendo alguma informação, pesquisa, verifique que se realmente tem fundamento. E o médium muitas vezes era o próprio Chico. Arnaldo me contou muitas vezes que Chico trazia comunicações ou percebia algum lance que envolvia o passado espiritual. Chico dizia e falava assim, Naldinho, pesquisa para nós, pelo amor de Deus, que eu não posso me sentir responsável. Está na sua mão, Naldinho. Chico já cometeu erros nessas afirmativas. Mas o índice de acerto era assombroso. Mas ele cometeu erros. Vou contar uma história rápida. Ele estava com um problema na visão. Labirintite, melhor dizendo. Foi consultar no médico em Belo Horizonte. Quem foi levar? O nosso campeão aqui, Arnaldo. Arnaldo foi com ele. Chegou no consultório. O médico descobriu que era o Chico Xavier. Contou a Arnaldo, meu Deus, eu nunca vi uma consulta tão demorada. O homem estava com labirintite, mas ele danou a conversar com o Chico e pergunta aqui, e faz isso e faz aquilo. Já estava mais de 3 horas no consultório, eu já não me aturava. E o Arnaldo era impaciente. Acabou a consulta, o médico prescreveu 3. Desculpa, eu ia errar. O médico se sentiu na condição... Ele ficou acuado, ele não sabia o que prescrever. Ele pegou o telefone, ligou para um amigo homeopata. Década de 50. A homeopatia como era considerada na época, né? Imagine. O companheiro do lado de lá passou uma prescrição com 3 medicamentos. Ele anotou e passou para o Chico. Quando saiu no consultório, Arnaldo olhou para o Chico. Haja evangelho, né, Chico? Eu disse, não, Naldinho, é porque tinha que ser assim. O Chico sempre amaciava o processo. Quando entraram no elevador, o Arnaldo observa que o Chico leva a mão no paletó e tira um pedacinho de papel de pão. Esses meninos de hoje não sabem o que é papel de pão, não. Né? Vocês lembram no passado? Hoje não tem mais, não. Tudo bem acolchoadinho. Antigamente a gente comprava na padaria o pão, enrolava e vinha com ele debaixo do braço, pela rua fora. Estão lembrados disso? Aí anotado num pedacinho de pão, 3 medicações. Ele está olhando, e então o Chico, Naldinho, me empresta a receita. Aí, o que foi? Naldinho, confere para mim. Confere para mim. Conferiu. Na mesma ordem, os remédios indicados pelo médico estavam na anotação do papelzinho de pão. Aí o Arnaldo virou e falou assim, o que é isso? Antes de vir para cá, doutor Bezerra indicou. Ele falou assim, mas doutor Bezerra indicou, olha que bateu, e eu tive que ficar 2 horas aturando esse enceba desse médico. Aí o Chico virou para ele e disse, Arnaldo, você dá licença para que eu possa duvidar da minha mediunidade? E ele falou sério. Eu estou aqui porque eu tenho o direito de duvidar das minhas percepções mediúnicas. Entenderam, gente? O assunto merece muita análise. Chico Xavier se transformou, portanto, naquela ponte-luz que representou a chegada, a manifestação de centenas, de milhares de entidades espirituais. E o Arnaldo Rocha, portanto, começou a nos contar, conforme eu estava definindo, gradativamente. Tinha momentos que ele falava assim, desliga
desliga esse gravador. A gravadora, ele falava gravadora, porque na cabeça dele era aquela mesma gravadora que o Carlos Torres Pastorino tinha presenteado eles no grupo Meimei, quando eles gravavam as vozes que se tornaram livros, como Instruções Psicofônicas ou Vozes do Grande Além, que o Oceano da Versátil publicou aí há alguns anos atrás. E no período que o Luciano frequentava a casa do Arnaldo, e eu tive a oportunidade de ouvir muitas das histórias que Arnaldo trazia daquelas reuniões. Mas voltando, então, naquele período, os espíritos foram se comunicando e trazendo essas informações, e ele guardou-as, para a gente objetivar a história. Ele guardou e me contou muito tempo depois, porque ele mandava desligar a gravadora quando o assunto era grave. Valdir o conheceu, sabe como era a conduta dele. Porque muitas coisas que ele nos contou ficaram fora desse livro. Porque a ideia desse livro não é contar por contar. Esse livro é um projeto que pode ser um indutor de reflexões de profundidade no que remonta à trajetória evolutiva dos seres. Os espíritos não revelaram o passado para eles só para que eles ficassem, vamos dizer assim, entusiasmados com informações do passado. Longe disso. Nós vamos encontrar 2 livros que nos explicam um pouco desse assunto. Um deles, uma biografia que foi norteadora para as minhas pesquisas com Arnaldo Rocha. Livro intitulado 30 anos com Chico Xavier, de Clóvis Tavares. E o outro livro, Amor e Sabedoria, de Emmanuel, também do ilustre contemporâneo de Wallace, de José Gonçalves Pereira, do Joaquim Alves, não é? Clóvis Tavares. Este grupo de companheiros como César Bornier, Newton Boechat, era uma equipe de valorosos trabalhadores. E nesse livro, para mim não estender, eu gostaria de indicar para vocês o capítulo que trata Manuel da Nóbrega, o apóstolo do Brasil. Nós vamos encontrar uma mensagem do espírito Neio Lúcius, fazendo uma reverência ao trabalho de Manuel da Nóbrega. E num determinado momento, ele explica o porquê que Emmanuel contou para a comunidade espírita que tinha sido o Manuel da Nóbrega, que tinha sido Públio Lentulus Sura, que tinha posteriormente sido o bisneto, a parte paterna, do Sura. Vocês conhecem a história romana? Nós precisamos de entender esse contexto. A história romana, quando viveu Emmanuel de Sura, é uma história pródiga, onde tinha grandes generais, uma história que remete tudo que está acontecendo no nosso país, aonde a República Romana foi para o buraco, por conta de corrupção, adulteração. Período que viveu Marco Túlio Cícero. Sura tinha como comparsa Setego e Sérgio Lúcio Catilínias, um dos homens mais corruptos da história romana. Aquele era o contexto de generais como Júlio César, Marco Antônio depois, Otávio, muito tempo depois, Lépito, Crassus, Pompeu, Cláudio e por aí vai. Muitas batalhas. Ele se envolveu naquele contexto. Depois ele tem a oportunidade de voltar no mesmo cenário romano, como seu bisneto, Cornélios, casado com aquela que resgatou-o, Lívia. Que dá vontade de ficar aqui até amanhã, mas não pode. Lívia vai auxiliar o encaminhamento de Emmanuel. Quem fazia parte daquele contexto? Os filhos. O filho do nosso Cornélio, Públio, Marcos Lentulus, a encarnação de Marcos Antônio, general romano. Porque se vocês não tiveram essa informação, a gente traz.
que Marco Antônio, aquele grande amigo de Júlio César, era filho de Sura. Na próxima encarnação volta os dois, pai e filho. Porém, na anterior não era filho legítimo, ele era enteado. Então esses espíritos vão reencarnando no tempo para se ajustarem. E naquele período, Chico Xavier estava naquela família como a filha do Lentulus, Flávia, curada por Jesus, não por conta do Pai, este que coordena essa obra, Emmanuel. Ela foi curada por conta da fé da mãe, Lívia, dando um grande recado para todo aquele agrupamento que eles precisavam de se redirecionar. Emmanuel não quis ouvir na época. Lentulus teve um diálogo com Jesus, quando Jesus mandou que ele optasse entre o império ou os céus. E o Lentulus, arrogantemente, escolhe o voo da águia da terra. E foi aí que ele começou a precipitar num voo, não de uma águia, mas de um abutre, para viver um processo extremamente doloroso. Então, gente, a gente vai fazendo esses apanhados diante de tantas informações que muitas delas, como eu disse, ficaram de fora, porque não iria acrescentar tantas coisas. Mas eu vim no caminho estudando uma vida de Emmanuel no século XIX do Brasil, que a gente não contou para ninguém, porque as informações que nós trouxemos, elas já causam tanta confusão na cabeça daqueles que não têm o coração puro. Porque quem tem o coração puro, entra na manjedoura e diz: Senhor, o que queres? Entra sem preconceito, mergulha numa sala de aula para estudar como um bom aluno. Amigo, foi Jesus quem disse que o reino dos céus, quando questionado quem era o maior, ele fala que o reino dos céus é das crianças. A senhora conhece esse texto, não é? Capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Perguntaram para ele: quem é o maior no reino dos céus? Ele manda que traga uma criança e diz assim: enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual a essa criança, não podereis entrar no reino dos céus. Ele estava falando de criança que reencarna, ou ele estava falando de estado de alma, pureza, para você ver o Espírito, que é você mesmo, para que você acesse as regiões espirituais, você precisa de entrar com pureza da alma. Bem-aventurados os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, informação espiritual, diz André Luiz, me vem agora, no livro Missionários da Luz, no capítulo Oração, que o mundo espiritual não atira como pérolas aos porcos no simbolismo. Revelação espiritual, ela chega devagarzinho para cada um na hora certa, no momento oportuno. Nós não estamos nesse projeto preocupados em atingir a massa, mas nós estamos com muito desejo de contar histórias, histórias que edificam, histórias que consolam, histórias que por fim nos mostram que é possível chegar no reino dos céus, porque a pergunta foi: quem é o maior? E Jesus disse que se não nos convertermos, não poderemos entrar. Ele não responde sobre a quantidade, ele fala sobre o acesso. É isso que o Arnaldo tentou nos mostrar. E por fim, depois de tanto tempo, quando o livro foi ser editado a primeira vez, amigo, Arnaldo nos contou que Chico fez a previsão, como eu contei para os amigos. Lá em 1955, Chico disse: Naldinho, eu vou desencarnar primeiro que você. Você será um dos últimos do nosso grupo de amigos. E a você estará nas mãos a missão de contar o que eu gostaria de contar, e Emmanuel não deixa. Eu, Naldinho, gostaria de contar a minha história, mas Emmanuel jamais vai me permitir isso, porque é ousadia de minha parte. Gente, eu vou confidenciar uma coisa para vocês, porque isso me leva a lágrimas. É tão bom poder contar a história do Chico, mas não é contar causo,
Não é vir para centro espírita ficar contando história de pessoas, substituindo a mensagem do Evangelho que o movimento espírita está necessitado como nós outros. Porque nós precisamos de consolar as pessoas. Nós precisamos de ajudar as pessoas para que elas aprendam a pensar e sair da dependência, abrir mão da muleta, deixar de criar ídolos, salvadores da pátria. É isso que Caibar Schutel fez aqui, que Eurípetes Barçanufo fez em Sacramento, que Bezerra fez em todas as partes que ele viveu, e todos aqueles que vieram para a terra para apagarem a si mesmo. Não foi o que Bezerra fez quando ele escrevia para os jornais? Ele assinava Bezerra de Menezes? Não, ele assinava Max, era um pseudônimo. E o que hoje a gente vê no movimento espírita é a estampa do eu. Eu. Observem as palestras. O que nós estamos fazendo no movimento espírita? É isto que Arnaldo Rocha tentou mostrar, porque foi isso que ele aprendeu com Chico Xavier. Calarem as personalidades e dizer para todos nós que o campeão do Evangelho, ou o campeão do túmulo vazio, não foi Meimei, foi Jesus. Foi Jesus que venceu a morte. E se Meimei voltou, foi porque Jesus permitiu que estes espíritos confirmassem essas histórias para nós. Tudo isso Arnaldo me contou no dia do lançamento, no dia 24 de junho de 2006. Meu filho, eu só lembrei dessa história há algumas semanas. Porque se eu tivesse lembrado que Chico fez essa previsão, eu posso te dizer que eu iria preferir não seguir adiante. Porque durante 60 anos, muita gente me procurou querendo saber estas histórias. E eu sempre fugi delas. Não sei porquê, mas os espíritos te favoreceram. Agora, Clarim, amigos, o Arnaldo disse, eu vou embora. Eu vou em breve. Enquanto eu estiver aqui, quem vai tomar as lambadas sou eu. Mas se prepare. Porque quando eu for embora, vai sobrar para você. Que você lembre-se sempre de ser humilde e de procurar uma equipe que proteja esse trabalho. Porque esse trabalho não é meu e não é do Chico. Esse trabalho é de Emmanuel. E eu confirmo isso para você, porque quando eu sugeri que o livro não tivesse o título Amigos para Sempre, porque é esse que eu tinha escolhido. Foi o Arnaldo que escolheu. Chico, Diálogos e Recordações. Só hoje eu tenho certeza que essa obra nem é nossa, é de Emmanuel. Porque o primeiro livro publicado nesse país foi intitulado Diálogos e Conversão dos Gentios. E quando ele me contou isso, esse pobre coitado aqui, foi pesquisar o livro Diálogo e Conversão dos Gentios. E aí, amigos, eu descobri que é um diálogo que foi criado para passar um conteúdo moral. E o especialista em literatura antiga me disse que era um estilo utilizado na Idade Média. Vocês acham que eu que ia inventar 3 personagens, aonde eu ao mesmo tempo sou um repórter, ao mesmo tempo sou um narrador, o Arnaldo se transformar num grande benfeitor? Isso é obra dos Espíritos, é condução de Emmanuel, porque eles escrevem edificando, jamais criando problema, jamais julgando as pessoas para baixo. O livro foi publicado, e eu só tenho a agradecer agora a essa equipe que abraçou essa causa. Que Deus nos ilumine, e eu assumo a responsabilidade com vocês, de poder oferecer tudo que eu puder, tudo que estiver guardado, inclusive, quem sabe um dia, o original de uma obra de André Luiz, que está guardada e que conta a história de Blandina. Mas isso eu não posso afirmar, porque eu não sei o dia do amanhã. Mas tudo que eu tenho,
que eu gostaria muito de ter entregado para outra destinação, mas a política dos homens fecharam portas. Então eu gostaria muito de pedir a Caibar Schutel e sua equipe, aos encarnados, de eu brindá-los para que vocês guardem esses documentos para a posteridade, porque documentos de tanta preciosidade não pode ficar na mão de homens, tem que estar blindado por instituições sérias. E eu digo por fim, por isso eu sonhei um dia e esse sonho se realiza. Esse livro não podia ser entregue para qualquer editora que pudesse ter uma visão apenas comercial. Esse livro tinha que ser entregue para pessoas sérias, para pessoas que querem e lutam para a preservação da história real do movimento espírita. Muito obrigado, Clarim. Muito obrigado a esse projeto. Muito obrigado, Caibar Schutel. Muito obrigado, Dr. Bezerra de Menezes. A todos, ao nosso senador Emanuel, que continua de uma forma exuberante, cuidando dessa obra, que é uma obra que, como ele mesmo disse, é criar espírito para o gigante. O gigante é o Brasil. O espírito é o do Evangelho. Estamos prestes a completar um processo extraordinário que começou em 1549. No ano de 2049, estará completando 500 anos de evangelização desse país, sob a tutela de Paulo de Tarso. Por isso, agora eu encerro dizendo, Chico um dia teve que mudar para Uberaba, porque Emmanuel queria que a obra fosse divulgada por São Paulo. Chico, Diálogos e Recordações, nasceu em Belo Horizonte. E ele caminhou, passou pelas montanhas, e ele está sendo entregue de alma e coração para vocês. Muito obrigado de verdade. E eu me sinto muito honrado por estar sendo acolhido como mais um filho do Calvário que Caibar Schutel vem acolhendo durante tanto tempo. Muito obrigado a todos. Boa noite. E eu não posso encerrar a minha participação diante de Wallace, de Joaquim, de José, de Clóvis, de Bourdieu, de Lasno, de Maria Xavier, de Chico, de Meimei, de tantos espíritos bondosos presentes. Eu não posso encerrar a minha participação diante de Eurípides Barçanufo sem trazer a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos. Que a paz esteja conosco. E que Maria Santíssima abençoe a todas as famílias aqui representadas. Porque o mundo só será regenerado quando evangelizarmos as famílias. Muito obrigado a todos. Bem, depois dessas belas e confortadoras palavras, agradecemos imensamente ao Carlos Alberto por tudo que nos revelou, por tudo que nos trouxe hoje. Sabemos da imensa dificuldade que é trabalhar nessa área e imaginamos, das dificuldades que ele já enfrentou, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Mas sabemos também que essa batalha, que essa luta, vamos dizer assim, por vezes é solitária. Quem deseja galgar sabe também que não está só. E é por isso que rogamos a Deus que o abençoe imensamente, com toda a sua equipe, do lado espiritual, que eles possam continuar abençoando nesse trabalho maravilhoso de divulgação das obras espíritas. E quem deseja adquirir a obra está aqui, essa maravilhosa obra,
que fala do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Agradecemos a todos que compareceram. Pedimos agora que possamos novamente sintonizar com o plano superior, agradecer sempre a Deus, aos amigos espirituais que assistem a esta casa, nesta noite em especial, agradecer por tudo, por todas as luzes que recebemos nesta noite, que possamos retornar aos nossos lares, com os nossos corações bem tranquilizados, sabendo, Senhor, que vós sempre está ao nosso lado, que somos nós que devemos estender as mãos para Ti, para que possamos caminhar com força, com fé, com coragem e viver cada dia. Muito, muito obrigada. Que o Senhor possa iluminar a todos os irmãos desencarnados que aqui também estiveram conosco, e aonde tiver dor e sofrimento, que o Teu amor, que a Tua paz possa estar lá também presente. Que o Senhor possa nos abençoar hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, que possam ir na paz de Deus.